Nos últimos dias, a gente viu notícias chocantes de procedimentos estéticos que deram errado e provocaram sérios danos ao paciente. Para fazer um alerta sobre os cuidados necessários antes de decidir fazer algum procedimento desse tipo, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, André de Mendonça. Bom dia, doutor André, é um prazer recebê-lo aqui. Esse tema está em discussão, né? É um tema recorrente, claro, né? Sempre se fala nisso, mas recentemente a gente tem essas notícias aí de uma modelo que está sofrendo vários danos por causa da aplicação de hidrogel, de biogel, né? Isso nas suas pernas. E a gente gostaria de saber, é permitido, não é permitido? Que tipo de danos esse material dentro do organismo pode provocar? Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom, o biogel, na verdade, é uma substância, é uma combinação de substância que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela não recomenda o seu uso. Embora a Anvisa recomenda o seu uso em quantidades pequenas para fins estéticos e reconstrutores, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela só recomenda, na verdade, para fins reconstrutores, mas com muitas ressalvas, com quantidades e volumes muito pequenos, não para fins de aumentar o glúteo, nem para colocar na região da perna em volumes muito exagerados, como esses casos que estão colocando 400, 500, 600 ml desse produto. Essa modelo a que a gente se refere, ela está internada, né, com um quadro de infecção. Que tipo de danos um produto como esse, que não é recomendado, não é indicado pela sociedade, que tipo de danos ele pode provocar ao organismo? Vários danos. Esse produto é um produto semi-permanente, ele pode ficar 5 anos no organismo e não sai completamente. Então, ele se ramifica, ele se distribui para tecidos como tecidos musculares, os tendões. Isso fica difícil você retirar, praticamente impossível de retirar por completo ele, como aconteceu com essa modelo que já tentou retirar mais de uma vez. Então, isso é um produto realmente que a procedência dele, ele é fabricado, salvo me engano, na Ucrânia, e a gente não se tem muito no conhecimento de como é que é a formulação, né, e o controle sobre isso. E um dos fatos mais graves que chamou a atenção da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é que nessa semana pesquisamos o site da Anvisa e descobrimos que esse produto, desde 2013, 29 de dezembro de 2013, que a sua autorização não foi renovada, o seu uso pela Anvisa. Então, na verdade, é um produto que está sendo usado de forma até clandestina, digamos assim. Agora a gente vê aí um ato, até, se a gente pode dizer assim, irresponsável da clínica ou do médico que fez essa aplicação nessa modelo e que muito provavelmente se fez nela, faz em outras pessoas também. Ou seja, o paciente chega lá solicitando um procedimento, a clínica tem que frear e dizer, não, a gente só pode até aqui, ou esse tipo de procedimento a gente não indica. Qual é o cuidado que o paciente deve ter na hora de procurar uma clínica, na hora de procurar um médico para fazer um procedimento estético? Primeiramente, esse procedimento muitas vezes ele não está sendo realizado nem por médicos, isso é o mais agravante ainda. São pessoas que né? Exatamente, se consideram médicos, mas não são médicos. Então, esses procedimentos, qualquer procedimento que seja estéticos, que seja invasivo, que são os preenchimentos, eles têm que ser feitos unicamente com profissionais que tenham um treinamento habilitado para isso. Quais sejam o cirurgião plástico e o dermatologista que tiverem um treinamento específico. Hoje em dia virou uma fábrica de procedimentos de final de semana, de cursinho de final de semana, onde o profissional passa um final de semana e faz um curso e começa a fazer esses procedimentos invasivos, e aí você tem todos esses problemas. Quando se faz um preenchimento, existem regiões importantes atrás da pele, como vasos importantes. Então, o cirurgião tem esse treinamento de saber o que é que está fazendo, aonde está aplicando, para evitar danos como esse. Porque você preenche um material como esse em regiões onde tem uma vascularização importante, entra no vaso, provoca uma trombose, provoca uma necrose de algumas regiões, então são danos muito sérios. Então, o profissional, ele está atento para isso, mas o paciente ele tem que estar mais atento a isso com quem realizar esse procedimento. Hoje, a sociedade, a gente reafirma isso, não recomenda esse tipo de procedimento. Existem outros produtos, outras formas de fazer aumentos, preenchimentos de forma mais segura, com produtos mais recomendáveis. Então, o paciente tem que ficar atento a essas propagandas, desconfiar, na verdade, quando isso ocorrer, realmente perguntar, procurar informar quem é o profissional que está fazendo, se ele realmente é médico ou não. Hoje existem várias alternativas de fazer essa pesquisa. Não existe milagre, né, doutor? Não existe ficar bonito de uma hora para outra, não existe ficar perfeito de uma hora para outra. É preciso realmente ter um trabalho muito mais lento, um trabalho de preparação do próprio corpo, a escolha certa de que procedimento fazer, né? E a sociedade tem acesso aí a dados de produtos que estão sendo colocados, aplicados, além do hidrogel, do biogel, em pacientes de forma irregular?
Existe alguns usos de silicone gel, que é um silicone que é industrial, que foi utilizado a uma larga escala em algumas situações. E o PMMA, que é chamada bioplastia, que é metraquilato, que foi utilizado há uns anos atrás com várias complicações, porque também é com a mesma coisa, o metraquilato, ele foi desenvolvido para a utilização de pequenas quantidades em pequenas regiões para fins reconstrutores. Começou a se utilizar em larga escala, de forma indiscriminada, sem saber qual era a origem do produto, como é que aquele produto ia sendo utilizado, e aí aumentou também as complicações. Então, foram os 3 grandes produtos que foram utilizados de forma até tecnicamente errada ou abusivamente, então, com isso, aumentou essas complicações de forma tão absurda. Hoje a gente tem procedimentos, tem preenchimentos muito confiáveis, muito seguros, de laboratórios muito reconhecidos que o paciente pode utilizar com bastante tranquilidade, mas com fins específicos. Agora, parece que muitos pacientes se chateiam quando chegam num consultório de um cirurgião plástico e ele diz, não, olha, esse procedimento eu não recomendo. E aí a pessoa acaba procurando aí uma clínica, um profissional que não é gabaritado, que não é capacitado. Vocês têm esse tipo de conhecimento, desse tipo de atitude? Tem sim, isso acontece com frequência. Né? Não sei se se recorda, há uns 2 meses atrás aconteceu um caso de biogel também em Goiânia, com uma paciente que foi feita num hotel. Então, o procedimento era feito no hotel por uma pessoa que não era nem médica. Quer dizer, então o paciente tem que desconfiar disso. Ora, como é que eu vou fazer um procedimento dentro de um hotel? Não é um hospital, não é uma clínica. Então, tem que haver também um senso de desconfiar nesse tipo de ações. Tem que pensar se der errado, Pois né? é, qual é o profissional que vai realizar um procedimento dentro de um hotel? Qual cirurgião, qual é o dermatologista que vai fazer isso dentro do hotel? Isso não existe. Então, o paciente tem que desconfiar, porque, como você mesmo falou, é a saúde dele, né? Claro, ame seu corpo, ame a sua vida em primeiro lugar, né? A estética, claro, é importante, faz parte da vida, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer estar na moda, Exato. Quer ter o melhor corpo, quer ter o melhor rosto, o melhor cabelo, mas a gente tem que primeiro pensar na nossa saúde, pensar na nossa família, pensar na nossa vida, né? Antes de tomar decisões como a dessa modelo que colocou mais de 200 vezes o que seria permitido e há 1 ano nem é mais, né? Essa renovação nem foi feita aí da permissão da aplicação desse biogel. Doutor André, foi um prazer imenso recebê-lo aqui para a gente falar desse assunto. Acho que é um assunto que a gente tem que sempre lembrar as pessoas, né? Como eu falei, ame seu corpo, ame a sua vida, acho que essa é a mensagem, né? Isso, e o nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Alagoas, a qual eu represento, eu só tenho a agradecer isso, essa oportunidade, que a gente possa divulgar a importância da nossa especialidade e que os procedimentos se tornem seguros para o paciente esteja informativo. Nossa missão é essa, tornar os procedimentos seguros e manter a população informada com isso. E a ajuda de vocês com relação a isso é fundamental para que a população cada vez se esclareça, fique mais atenta a esses procedimentos e evite tragédias como essa e outras que estão acontecendo, infelizmente, em todo o país. Estamos abertos aqui também à disposição da sociedade. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Obrigado, um bom dia.